No ar. Olá, metalúrgica, a todos que nos acompanham na live semanal do sindicato. Um forte abraço e votos de saúde a todos vocês e a seus familiares. Aqui quem fala é João Franzin, jornalista do sindicato, e o faço em nome da diretoria Metalúrgicos em Ação, presidida pelo Josinaldo José de Barros, o Cabeça, a popular Cabeça. Foi durante longos anos empregado da Borlém, trabalhou muitos anos e lá se destacou enquanto dirigente sindical. Nós, toda quinta-feira, procuramos fazer uma live, que não é uma entrevista, a entrevista é outra coisa. Aqui uma live é um bate-papo e a gente costuma tratar de assuntos ligados ao mundo do trabalho, ou sindicalismo, ao mundo do trabalho, e, de vez em quando, a gente varia um pouco a pauta para que não fique aquele samba de uma nota só, né? Não fique uma coisa muito repetitiva e previsível. Hoje nós vamos falar de literatura. E eu posso falar de literatura porque eu poderia pegar aqui, ó, eu devo ter uns 15 livros desse lado, mais uns 500 desses, mais uns 3.000 na minha casa. Eu gosto muito de ler. Aliás, tem até aqui uma revista da Academia Guarulhense de Letras, que me foi presenteada pelo Gil Campos, seu dirigente. Hoje vamos receber, já estamos aqui, né, no ar, com Mauro dos Santos Oliveira. Ele preside a Academia Guarulhense de Letras e tem como profissão, ele é advogado, né? Advogado. Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, formado em 1980. Advogado militante com bancada advocatícia a Rua Alexandre de Oliveira Calmon, 98, Vila Lanzara, eu não conheço, Lanzara, Guarulhos, cuja trajetória se estende por todo o território nacional, nos mais diversos ramos do direito. Doutor Mauro, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui nesta modestíssima live dos trabalhadores metalúrgicos. Eu é que agradeço. Boa tarde. Doutor Mauro, o senhor é advogado e milita em quais áreas do direito ou em qual área específica do direito? É trabalhista, é família, é criminal? Previdenciária? Qual área? A minha seara, João, é direito civil, que engloba direito de família, engloba mais alguns ramos do direito, que não criminal ou trabalhista. Então, é direito civil no modo geral. A nossa preferência de cumprir o nosso ministério. É advogado militante desde quando? Desde 80, 82, 80, 20 e poucos anos. Há muito tempo, muito tempo. Eu e minha companheira, a doutora Terezinha, que por acaso também é partícipe da Academia Guarulhense de Letras. Perfeito. E na área civil ou civil, como queiram, o senhor tem que preferência? Por que área? Família? A família agrada bastante. A gente é muito procurado para resolver problemas de família, então a gente tem uma atuação bem forte no direito de família. E família é quando se trata de divórcio, de separação, como se chama, de inventários, ou é tudo isso? Exatamente. É um direito que cuida das relações humanas, né? Então, é divórcio, é acordo, cuidar de quando falece o cabeça da família, e a família nos procura para nós tomarmos todas as providências, e por aí vai. Na literatura, como é que o senhor chegou na literatura? Porque o senhor era um bom leitor, um leitor voraz, ou o senhor foi além da condição de leitor? Eu sempre gostei muito, desde criança, de ler e prestar atenção. E sempre fui apaixonado por palavras. E cada palavra que eu ouço, que desconheço, imediatamente eu vou buscar a correspondência da palavra.
Então, eu tenho facilidade, não tanta para falar, mas para escrever eu tenho predileção por escrita. Tanto que o primeiro trabalho que eu desenvolvi na Academia Guarulhense de Letras, quando consagrado como membro efetivo, foi contar a história da Academia de Letras desde 1978 até o ano de 2013, foi quando nós editamos esse livro, eu e a minha companheira Terezinha. Perfeito. O estudo das palavras é etimologia, correto? Etimologia, sim, senhor. Etimologia. Perfeito. Agora, a literatura tem muitos gêneros. A literatura ela é basicamente prosa e verso, mas tem muitas derivações na prosa e muitas derivações no verso. Você tem a poesia clássica, você tem a poesia moderna, você tem a poesia de vanguarda, você tem a poesia experimental, você tem os concretistas e etc. Até no início do século XX, tinha os futuristas. O Marinetti era o grande inspirador dos futuristas, e o Mário de Andrade até chegou um período de ser confundido com os futuristas, mas ele não era, não. E a prosa tem o romance, tem o conto, tem as novelas, né? Tem as crônicas, né? E tem epístola. O gênero epistolar é um gênero muito cultivado no Brasil, né? O Brasil é um país onde o gênero, onde as cartas adquiriram uma característica de gênero literário. O próprio Mário de Andrade era um exímio escritor de cartas, né? Aliás, o Brasil começou com uma carta, que é a carta do Pero Vaz de Caminha. Verdade. Está na É nossa origem. verdade. Está certo. Na literatura, o que lhe toca mais de perto, o que o senhor mais gosta? João, eu devo confessar que eu sempre trilhei para poesia, sempre gostei de fazer poesias, sempre tive mitos que me levavam a falar de uma certa forma poética Certo, sobre tal pessoa, sobre a natureza e, essencialmente, sobre as minhas namoradas prediletas, das certo, quais a última já vão lá para um quarto de século do nosso convívio. Então, eu perfeito. gosto muito de Parabéns. fazer poesia, mas faço contos, conto histórias. Tanto é que fizemos um livro da história da Academia Guarulhense de Letras, que todo ano nós publicamos a história referente ao ano transcorrido. Então, nós vamos complementando a história ano a ano. Isso vai formando uma memória, então, Vai da... formando uma memória, é isso aí. Importante. A memorialística, aliás, é um gênero, eu posso até dizer um gênero literário, porque não é só o caráter histórico. Há memorialistas, como Pedro Nava, por exemplo, Por exemplo, cuja qualidade é literária, né? sim. E tantos outros. Agora, poesia, o senhor é adepto do verso livre, o senhor é sonetista, ou qual é a sua preferência no gênero? João, o coração do poeta ele não segue doutrina, ele fala o que lhe vem, o que lhe é comandado pela Sim, alma, e aí ele põe no papel aquilo que ele está sentindo. Então, eu entendi. digo para você que o verso sobre todas as formas, de acordo com se me aparece a ideia e a vontade de escrever. Mas o senhor utiliza o verso livre ou o verso metrificado? Não, o verso livre, eu prefiro o verso livre. Sim, perfeito, perfeito. Eu gosto muito do poeta norte-americano chamado Walt Whitman, que é considerado o poeta da Revolução Americana. Ele combateu na Guerra Civil, ele foi voluntário como enfermeiro na Guerra Civil, é um homem de uma vida assim absolutamente libertária. E tem um verso dele que diz assim: sou amplo, contenho multidões, que é o peito aberto, o espírito democrático do poeta. E o Gonçalves Dias, Gonçalves Dias. que morreu, infelizmente, num naufrágio, né? Dizia assim: a vida é combate, que aos fracos abate, mas aos fortes só faz exaltar. Então, a poesia, se você prestar atenção,
ela é pródiga em conteúdo e pródiga em ensinamentos. Falar em ensinamento, João, eu devo confessar para você que eu apuro meus ouvidos e aguço o meu cérebro quando falo com pessoas do seu porte, que deriva por todos os caminhos, pelo que eu estou vendo, e bota para fora a sua alma também, falando versos de poetas famosos, de escritores famosos também. E com você eu aprendo também. Nós aprendemos, a literatura é um diálogo com o mundo, com a memória, né? E, por que não, com o futuro, porque muitos escritores também conseguem fazer projeções, né? Sim. Não a ficção científica clássica, que inventa máquinas, etc., e universos que acabam não acontecendo, porque o desenvolvimento da ciência é meio imprevisível, né? Mas também ousam abrir caminhos para o futuro. Portanto, a boa literatura ela é enriquecedora da cultura pessoal e da cultura coletiva e das nações. As boas nações têm seus poetas, como por exemplo, os Estados Unidos tem o Walt Whitman e Cuba tem o José Martí, né? Sim. O Martí é o poeta oficial cubano e tem dele lá. Uma vez estava uma discussão política, porque um amigo meu tratou bem a um adversário político nosso, né? Tratou bem. Aí um outro disse assim, mas ele é teu adversário e você trata ele desse jeito. Ele disse, eu sigo o José Martí, que dizia, aos meus amigos eu mando flores, aos meus inimigos muitas flores. É uma fala muito inspirada e bonita. Bom, mas vamos falar um pouco da academia. A academia é uma criação dos literatos e dos amantes da literatura de Guarulhos. Ela existe desde quando, doutor Mauro? Ela foi criada no ano de 1978, quando os literatos guarulhenses daquela época se encontravam nas dependências das Faculdades Integradas de Guarulhos. Sim. O doutor Noronha, o doutor Gasparino, e uma série de escritores. O Gasparino era historiador, né? Ele contava história, ele era versado em tudo, mas ele gostava muito de contar história, como deixou mais de 30 livros editados. Olha, eu não sabia. Ele foi muito prestimoso, um excelente escritor, e contou muita história de Guarulhos principalmente. Sim. E esses escritores se juntaram para formar uma instituição que desse sustentação para a cultura naquela época. Sim. E aí originou-se a Academia Guarulhense de Letras, nos encontros que eles frequentavam nas salas das Faculdades Integradas de Guarulhos, as FIGs. Entendi. Agora, a Academia Guarulhense de Letras ela tem uma diretoria, mas não é como certa organização que eu conheço aí que mulher não participa. As mulheres participam da Academia Guarulhense de Letras, eu quero crer. Com muita efetividade. Agora mesmo, na última aquisição nossa, para complementar o nosso quadro, foram seis pretendentes, dos quais três mulheres. E elas hoje elas fazem parte da nossa academia. Quase, falta pouco, mas daqui um pouquinho, talvez na próxima leva, a gente já tenha uns 50% de mulheres e 50% de homens. Essa é a nossa meta para esse biênio. Que bacana. Agora, na Academia Guarulhense de Letras, vocês tratam mais de questões relacionadas a Guarulhos ou as questões, digamos assim, da literatura em geral? Qual é, digamos assim, a linha de atuação de vocês? João, cada município tem, grande parte, né, dos municípios paulistas, eles têm a sua academia de letras. Sim. Então, essencialmente, nós cuidamos da literatura no nosso município, mas enveredamos por todo o campo literato. Falamos de São Paulo em geral, falamos do Brasil, falamos do mundo,
Onde sobejar a literatura, os acadêmicos da Academia Guarulhense de Letras estarão debatendo e lutando para botar para frente cada vez mais e ensinar a população o caminho da literatura. E aí a Academia Guarulhense de Letras fica em que local da cidade? Ela tem um imóvel, usa um imóvel emprestado, alugado, tem um bem próprio? Onde se localiza? A sede da Academia Guarulhense de Letras ela fica na Vila Galvão, na rua Francisco Gonzaga Vasconcelos, 42, no Lago dos Patos, mais conhecido como Lago dos Patos. Conheço Lago dos Patos, claro. Ali é um prédio da prefeitura, mas a academia tem há mais de 20 anos, uns 30 anos já, a documentação pertinente ao uso daquele prédio. Então, é lá que é sediada a nossa sede e lá que nós nos reunimos para debater os assuntos literários. Vocês têm uma biblioteca e, entenda, essa biblioteca ela pode ser acessada por pessoas que não sejam membros da academia ou a biblioteca não existe? Nós temos uma biblioteca constituída de obras nossas e dos nossos ancestrais e de obras que são presenteadas por amigos, pelos próprios acadêmicos, e uma biblioteca bem montada e bonita. Só que o ambiente não permite que a gente possa abrir ao público. Entendi. Falta de estrutura, porque a gente não tem auxílio do órgão público, principalmente. O órgão público não nos destina nenhum centavo de verba e todo o gasto forçado é sustentado pelos acadêmicos. Quer dizer, que ela tem autonomia econômica, embora uma autonomia, digamos, pobre, precária, porque depende das doações, das contribuições. Limitadíssima, porque os gastos forçados são suportados pelos acadêmicos, e por mais ninguém. Nós não temos nenhum empresário que tantos já recebemos lá convite, mas nunca se ativaram no sentido de colaborar com a academia nesse tocante. Então, é difícil segurar a bandeira lá. Eu imagino, porque não tem fins lucrativos, nenhum. Não tem fins políticos, não tem fins proselitistas, de modo que aqueles que vivem dessas três coisas que eu citei não tem muita vontade de apoiar, né? Agora, seria importante que a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Educação se aproximassem da academia, né? Até no sentido de o que cada um pode fazer pelo outro, né? Gerar um ciclo de palestras, debates, enfim, para tornar essas organizações mais vivas, mais ativas, mais efetivas. Nós somos um país subdesenvolvido, né? Embora o Brasil não seja um país pobre, o Brasil é um país rico. Nós somos subdesenvolvidos, porque as nossas estruturas são precárias e a concentração de renda aqui é muito grande. E nós nunca conseguimos quebrar, né? Temos tentado, não temos conseguido quebrar digamos, esse vício histórico, né? Agora, quando eu já trabalhei com um prefeito, por exemplo, no interior de São Paulo, que era poeta, tinha livro publicado, falava latim, escrevia texto em latim, então latim eu não sei. Então, eu convivi com gestores públicos muito cultos, né? Com quem eu aprendi muito, a vida me propiciou essa alegria. Agora, nós estamos falando aqui, doutor Mauro dos Santos Oliveira, com uma entidade de classe de trabalhadores, uma entidade obreira. É claro que hoje, na categoria metalúrgica, você não tem mais só aquele metalúrgico clássico de macacão, com botina de biqueira, com capacete. Hoje, às vezes, ele está operando um tablet, está operando um computador, até um engenheiro, está estudando engenharia e tal. Agora, verdade.
houve essa evolução, mas nós fomos atropelados por como é que eu posso dizer? Um avanço avassalador da tecnologia de informação, da TI, sobretudo do celular. As pessoas não leem mais, não querem mais ler livros, não querem mais manusear livros, e ficam muito ligadas ao celular, que o celular ele propicia informação rápida, mas ela é rasa, né? Você tem, para você conhecer um autor ou um assunto, você tem que ler livros, você tem É que isso aí. compulsar, né, páginas, você tem que ir lá na bibliografia que o autor citou. Machado de Assis citou que o Eça de Queiroz. Deixa eu ver se é Eça de Queiroz, quem é esse cara, né? Então, o livro ele é o grande manancial de conhecimento da humanidade, e nós precisamos não fazer uma batalha do livro contra o celular e do celular contra o livro, mas encontrar uma medida que o celular não seja um instrumento avassalador e de emburrecimento das pessoas. É verdade, verdade. Você Sem celular não se vive. Hein, João? Sem celular nós não podemos nem exercer as nossas profissões. Mas a presença do livro é tão importante na vida social que a Academia Guarulhense de Letras, todo ano, lança a sua revista, a revista da Academia Guarulhense de Letras, e que nós doamos. A gente faz normalmente 1.000 exemplares, e os acadêmicos doam para as escolas, para para as bibliotecas, mandamos para fora de São Paulo, e nas escolas de Guarulhos, principalmente, onde a gente é convidado para participar, para incentivar os alunos, nós presenteamos, via de regra, a biblioteca da escola, e sem número de livros são distribuídos nesses encontros. Entendi, entendi. Olha, eu quero registrar participações. A Fátima, quero crer, Grioli, com muita honra, ela exclama. Rodolfo Viana, economista do DIES, está nos acompanhando. Muito obrigado, Rodolfo, também a você. Darlan Zurk, entrevista de alto nível, abraço a todos. Darlan nos manda uma nova mensagem. A Terezinha Maltês também. E a Fátima Giglioli. Há espaço para todos eles, livro impresso, e-book, celular. Basta que cada um escolha o seu e leia. Correto, correto. Você não pode... O fato de você optar por um veículo não quer dizer que você esteja abrindo mão do outro. Eles podem experimentar, né? Tudo é método de leitura. Eu estava no aeroporto de Cuiabá, uma ocasião, e aí atrasou o voo lá. No Brasil, o avião, quando atrasa pouco, é 5 horas, né? Então, o voo das 7 já sai meia-noite. O que eu vou ficar fazendo aqui? O aeroporto Conversar. Mexe o voo. Aí eu peguei o celular, comecei a ler o Fernando Pessoa lá, quase que a obra inteira do Fernando Pessoa. Fernando Pessoa me salvou do tédio naquela. Então, eu li, acessei a literatura por meio de um veículo moderno, que é o celular. Agora, doutor Mauro, filho trabalhador, às vezes fala, a leitura é chata, o negócio de livro não acaba nunca, essas histórias são muito longas. Mas todos os livros que a humanidade adota como referência são livros grossos. A Bíblia é um livro assim. A Bíblia, é verdade. O Corão, né, do islâmicos também não é um livro fino. Tampouco o Talmud, eu li os livros do... Não vão falar do Lusíadas, né? Não vamos falar nem dos clássicos. Então, é porque ali há muito conteúdo, há um manancial de conteúdo, coisa que não se escreve em 10 páginas. É preciso ter digamos, um trabalho literário, é preciso agregar muito conteúdo para que também se agregue qualidade, se agreguem referências. Olha, Jandilisa Granasso, estou assistindo nesse momento. Obrigado. Ela diz, interessante entrevista, o jornalista é bastante culto, torcer para que visibilidade. Jornalista lê um pouco de tudo, né?
Jadilissa, eu observo muito uma frase de Santo Agostinho. Santo Agostinho dizia o seguinte: eu tenho medo é do homem de um livro só. O homem de um livro só, ele está a um passo de virar um fanático. É E o verdade. fanatismo é algo que depõe contra a inteligência, contra a cultura e, sobretudo, contra a literatura. Valdir Carleto, abraço aos queridos Franzinho e Mauro. Muito obrigado, Carleto, batalhador, jornalista de admirável conduta. Ivo de Souza, um forte abraço e cordial abraço ao confrade Mauro. E temos outras participações. Agora, doutor Mauro, por exemplo, vamos considerar uma hipótese aqui, que uma empresa da cidade fala assim: eu vou abrir 40 minutos de um dia lá, sei lá, de fevereiro ou de março, que eu não tenho lá muito movimento, para a Academia Guaranense de Letras falar um pouco sobre a Academia de Literatura. Vocês iriam até uma fábrica? Eu quero crer que tenha caído a conexão aqui. Mas aí não há problema, a conexão será refeita em pouco tempo. Enquanto isso, eu vou recitar o Petrarca aqui em latim, ou Homero em grego. Não vou fazer nada disso. Eu não sei latim e muito menos grego, né? Às vezes a gente fala, as pessoas não entendem, às vezes eu falo grego, mas não sei que estou falando grego. E o nosso convidado é o Mauro dos Santos Oliveira. Eu aproveito aqui esse interregno que nos esforça a internet para dizer que eu gosto muito de presentear com livros, né? Sempre digo para as mulheres eu presentei com colar de diamantes e para os homens eu presentei livros. Como a crise se acentuou e se agravou, as mulheres agora também recebem livros. Eu acho que elas saíram da vantagem, tá? Ivo de Souza também nos manda aqui um cordial abraço. E lembrar que o Gil Campos, jornalista e integrante da Academia Guaranense de Letras, foi quem nos possibilitou o contato com o doutor Mauro dos Santos Oliveira, atual presidente da Academia Guarulhense de Letras. Estou na expectativa aqui de que o contato seja restabelecido, senão vocês vão ter que ficar olhando para a minha cara aqui, me escutando falar mais um pouco. Mas vamos aqui ler alguns tópicos da biografia do Dr. Mauro. Na academia, atua na preparação e total assistência dos encontros entre os pares, inclusive apoiando juridicamente, além de fornecer ampla infraestrutura em todas as áreas nos relacionamentos entre o sodalício e os órgãos públicos, entidades culturais e instituições co-irmãs. Sodalício, se não me falha a memória, é uma organização da sociedade de confrades, né? De confrades. Ele já integrou a atual diretoria como primeiro secretário, coautor do livro A História da Academia Guarulhense de Letras, epopeia dos 35 anos dedicados a letras guarulhenses. Tem participação obrigatória na revista da Academia, lançadas anualmente, ao lado da confreira Terezinha, na atualização do livro histórico, condensando o teor das 12 atas geradas nas reuniões mensais, possibilitando a concretude dos relatos já assentados na obra que conta a história da confraria e dos seus mortais, ou seja, faz uma compilação, registra e conta a história e a memória. Quero pedir à nossa Ariane Soares, jornalista que se encontra em Guarulhos, eu me encontro no centro de São Paulo, se é possível restabelecer o contato. Se não for, me avise, porque aí eu faço o encerramento da transmissão e a gente marca uma outra oportunidade. Divulga também na rede social do sindicato. De todo modo,
O que até agora tratamos será objeto de uma matéria no site do sindicato e também de pequenas inserções no Facebook do sindicato. Não vamos, por causa de um problema de acesso à internet, deixar de registrar, enquanto eu comendo chocolate aqui, tá? A participação da Academia Guarulhense de Letras. O Estado de São Paulo tem a Academia Paulista de Letras, que, aliás, fica aqui próxima. E no Rio de Janeiro fica a Academia Brasileira de Letras, idealizada por ninguém menos que Machado de Assis. A meu ver, o maior escritor brasileiro. Não diria da língua portuguesa, mas brasileiro, o maior e um dos maiores escritores da modernidade. Aí eu recebo um recado aqui, a internet do Mauro está caindo. As ações da loja americana também estão caindo, tá? Eu queria saber, está chovendo muito? Ah, chovendo muito em Guarulhos, está muito instável. Então, o que eu estou pensando? Gil Campos, se você me autorizar, você que é o meu chefe aí na assessoria de imprensa do sindicato, se a gente pode pensar num outro dia, em condições climáticas mais favoráveis, e antes, fazendo as devidas tratativas com São Pedro, a gente retomar aqui com o Mauro. Com o Mauro. Tá? E ver se a Ariane também concorda com esse encaminhamento. Então, ok. Então, vamos aqui restabelecer um pouco de ordem e disciplina. Nós começamos no horário combinado e noticiado a transmissão sobre a Academia Guarulhense de Letras, com seu presidente, o advogado causídico, Dr. Mauro dos Santos Oliveira. Estávamos indo muito bem, até que a internet botou uma bomba debaixo da nossa cadeira aqui e nós não podemos mais seguir a transmissão. Nós falávamos de literatura, de livros, de gêneros, de compromisso com o saber por meio dos livros, da complementação dos saberes através da utilização de vários recursos, como o e-book, celular, tablet. O YouTube é uma fonte impressionante de conhecimento. Eu fico à noite aqui, na agência, que eu moro aqui do lado, eu posso ficar até à noite, até 10, 11 horas da noite. Eu acesso os vídeos da Casa do Saber, gratuitos, e são de impressionante qualidade. Nós encerramos por aqui. Eu externo meu agradecimento ao doutor Mauro dos Santos Oliveira e a todos os integrantes da Academia Guarulhense de Letras, em nome do presidente Jorginaldo José de Barros, o cabeça, pernambucano. Gosto de ler, é um homem curioso, tem uma curiosidade natural, né? Não leitor de livro, não aficionado, porque o sindicalista, 5 da manhã, está na porta da fábrica, 10 da noite está na porta da fábrica de novo, de modo que eu não tenho tempo de ler. Mas João, agora eu estou te ouvindo, João. olha, então, eu fiz esse enrolation todo aqui na expectativa de que São Expedito nos ajudasse. Foi ele que atrapalhou, viu? E ele, e ele restabeleceu esse contato. Então, eu paro de falar aqui e gostaria que você, tomo a liberdade de chamar de você, falasse um pouco mais sobre academia, sobre os acadêmicos. Eu conheci o Castelo Hansen, bom poeta de Guarulhos. Excelente poeta. Quero crer que Guarulhos tem outros poetas que eu desconheço. Quero crer que haja poetas também na academia e que tenham lá suas obras discutidas. Isso ocorre? Ocorre com frequência. A poesia ela é um ramo da escrita, é uma vertente da escrita que ela atrai o escritor. Mesmo que ele não se dedique como linha preferida, que ele goste de contar história, que ele goste de contar
qualquer outra vertente que lhe melhor se apresenta, mas, vez por outra, ele está fazendo as poesias dele, às vezes não publica, mas tem guardada lá nos seus escaninhos, mas a poesia é o que a população precisa e se realiza quando vê poesia. Veja que na nossa conversa aqui você citou Fernando Pessoa. Todo mundo praticamente conhece Fernando Pessoa ou seus heterônimos. E a poesia agrada sempre. Então, a gente, às vezes, sem querer, está fazendo poesia, né? Eu tenho papéis assim, vou anotando numa folha branca e, fatidicamente, um dia ela vai ser concluída, porque foi um assunto que chamou a minha atenção e eu me dedico aí. Agora, a academia é constituída de, no máximo, 40 membros, mas dificílimo a gente atingir o quórum total por N razões. Agora nós estamos nos aproximando porque só da última vez foram 6 os acadêmicos que passaram para a imortalidade. Isso nos ajuda, porque pessoas novas, com sangue novo e com vontade de alardear a cultura no nosso município, isso tem ajudado muito. E nós agradecemos a esses novatos e que muito nos ajudarão a impulsionar a academia no lugar que ela deve ter no nosso município e no Brasil e no mundo. Sim, sim. Agora, uma pergunta que você fez antes que acontecesse o acidente aqui é se uma empresa tiver alguma ideia no sentido de levar a academia para fazer alguma apresentação, para fazer até teatrólogo nós temos na academia. Nós temos o Valdir Carleto, que ele é autor de uma peça que ele mesmo protagoniza. Então, nós vamos nas escolas. Recentemente, nós fomos numa escola que a diretora o chamou, conhecendo e sabendo que ele era autor dessa peça, nos chamou para o Valdir fazer uma apresentação para os professores daquela escola. E ele faz uma peça de 1h e pouquinho, talvez 1h15, muito boa, muito bonita, muito bem recebida por quem aprecia o trabalho dele. Então, a academia está disponível para convites. A empresa que quiser, ou a escola, preferencialmente as escolas, porque nós sabemos da dificuldade que as crianças têm para se aproximar de livros. Então, além dos acadêmicos irem falar um pouco sobre a matéria, eles também, as crianças são brindadas com as obras da academia, o que as deixam muito, muito contentes pelo que a gente tem testemunhado até a presente data. Então, se você tiver alguma propositura para fazer, nos consulte, que nós estamos sempre prontos para auxiliar no sentido de divulgar e difundir a cultura no nosso município. Perfeito, perfeito. O doutor Mauro, o senhor tem um autor predileto, assim, que lhe toca mais a alma? Eu, sinceramente, eu gosto de tudo que eu li até hoje, eu guardei um pouco para mim, de tudo. E aí eu lembro de Jorge Amado, eu lembro de João Guimarães Rosa, que por acaso é o meu patrono, e eu converso Jorge Amado é o patrono da tua cadeira, é? Não, o João Guimarães Rosa. O Guimarães Rosa, Guimarães Rosa. E eu converso com ele através das obras dele. Às vezes como deleite, eu vou lendo aos poucos e vamos consumindo as obras, porque os afazeres não permitem que a gente faça uma leitura de cabo a rabo, como seria o certo, que é para a mente gravar com mais facilidade, né? Mas eu gosto de Fernando Pessoa. Quem não gosta, né?
Pois é. É até incongruência falar isso. Mas eu gosto de ler. De uma maneira geral, eu estou sempre lendo, como advogado e como escritor que sou. A Fátima nos remete aqui, fala, saudoso, eu quero crer que seja em relação ao Hansen, né? E ela Castelo diz, Hansen? sou da GL, adoro, não, autora do livro Código 303, livro, reportagem sobre o alcoolismo. Teria a oportunidade de uma prosa sobre esse assunto em empresas. Importantíssimo, importantíssimo, porque eu não entendo porque no mundo há drogas legalizadas e drogas ilegais. Ou é tudo legal ou é tudo É ilegal. verdade. E a droga que mais mata, que mais desgraça provoca na humanidade. Você vai aqui à direita, você toma aqui pinga na Na padaria, cachaça. Na vai à cachaça. esquerda aqui tem um boteco, depois tem mais uns 5 ou 6, e no supermercado você compra toneladas de bebidas se você quiser. Há Ou é preços bons. droga ou não é. É Né? verdade. Ou aquilo que dá dinheiro para o capital, para os produtores, não é droga. Não é? É verdade. Então, temos que questionar. E Isso. bacana, viu, Fátima? Faremos contato, se não eu, Gil Campos fará, ou Ariane Soares, para que possamos dar continuidade. E é importante ter essa pregação contra o alcoolismo, né? As pessoas, às vezes, não param para pensar na desgraça que o álcool provoca na vida das pessoas. Não sou contra beber uma dose de uísque, não sou contra beber uma taça de vinho, às vezes até a gente bebe um pouquinho mais. Agora, ceder ao vício, jamais, né? É Então, isso. vamos conversar, viu, Fátima? Aí tenho meus contatos aí na assessoria de imprensa, a gente conversa, sim, até porque nós vamos entrar agora no Março Mulher. A Roseli, a nossa diretora, ela coordena o departamento feminino e o Março Mulher. E um dos temas que nós vamos tratar agora no Março Mulher no Sindicato dos Metalúrgicos Guarulhos da Região é justamente a violência contra a mulher e o feminicídio. E na base das agressões, muitas vezes está o marido encachaçado, o marido bêbado que se aproveita da condição de estar alcoolizado para agredir a esposa, agredir filhos e assim por diante, né? Quando Então, não assassiná-las, né? com requinte de crueldade. Eu entrevistei a delegada Terezinha aqui e certas descrições eu pedi que ela não fizesse ao vivo, porque eu já conheço como é que é a maldade e o requinte de crueldade nas agressões. Bom, Dr. Mauro dos Santos Oliveira. Tem um menino jovem, e acho que ele escreve uns continhos lá, escreve umas novelinhas, umas crônicas, e uns poemas lá, faz uns poemas de verso livre e tudo, mas não tem quem avalie. Às vezes o professor fala, não dá bola para você, eu tenho que corrigir prova, tem tanta coisa a fazer, dou aula em 3 escolas ao mesmo tempo. E se procurar academia, um jovem, assim, vocês orientam, vocês têm paciência para orientar? Ora, a paciência uma das condições do acadêmico, João, é que acadêmico já está com a idade avançada, né? Uma das normas para recepcionar um escritor como acadêmico é que ele tenha, no mínimo, 35 anos. Sim, Então, a sim. faixa etária dos acadêmicos ela é bem alta. E o escritor vai depurando e vai ficando cada vez mais plácido e calmo e com paciência para botar para frente aquilo que ele aprendeu durante a sua jornada. Então, se alguém necessitar de apoio da academia nesse sentido, seja de escola, seja de família, seja de empresa, o que precisar, nós estamos abertos para recepcionar e para ajudar no que a gente puder, com pouco que nós temos. Perfeito. Muito bom, muito boa essa receptividade, essa generosidade, né? Porque eu sou de tradição iluminista, eu acredito nas ideias, né? Sim. Acredito nas ideias. E partindo do pressuposto que nenhuma ideia é absoluta e que ninguém é dono da verdade, que as ideias são dinâmicas e também mudam conforme o processo histórico.
Mas é importante dar voz aos jovens, né? Dar voz aos jovens, às vezes, a verdadeiros talentos. Nós temos, se o senhor não sabe, o Sindicato Metalúrgico Guarulhos Região tem um projeto social chamado Instituto Cultural e Esportivo Meu Futuro. Na época melhor, nós chegamos a ter 240 alunos, crianças e pré-adolescentes assistidos, inclusive muitos deles, nós, aos 16 anos, a pessoa precisa sair do projeto, e nós tínhamos curso de marcenaria, confeitaria, corte e costura, introdução à informática, e vários jovens adquiriram o primeiro emprego a partir daquele projeto social no Clube de Campo. Quem sabe um dia a gente possa falar com a Valclécia Trindade, a sua coordenadora, e a gente também estabelecer um diálogo com a academia, porque quando a gente pergunta para as meninas, os moleques, então, um quer ser jogador de futebol, outro quer ser youtuber, outro cantor. Então, as meninas todas querem ser professoras. Então, quem quer ser professor tem que ler livro, tem que estudar. Ô, João, você sabe que nós temos um projeto há muito tempo na academia, que é o jovem escritor, o jovem acadêmico. Uma academia, uma facção, uma parte da academia alinhada com os jovens, uma determinada idade que já tenha conhecimento e já demonstre a vocação para a leitura e para a escrita, nós temos, mas é difícil de desenvolver, porque tudo que a gente tenta fazer na academia, nós temos que sucumbir com o ônus do movimento, do empreendimento. E não é tudo que a gente pode suportar. Nós já suportamos gastos, nós temos parado lá na Secretaria de Cultura, uma documentação referente a uma verba que outrora prometeram que ia, através de um convênio, beneficiar a academia. Mas está parado lá na Secretaria de Cultura e não tem jeito. A academia, ela é reconhecida como órgão de utilidade pública ou ela não tem esse status jurídico? Não, o objetivo dela mas é uma empresa, tem CNPJ, tem tudo direitinho, é uma empresa, é uma instituição de vida própria. Juridicamente constituída. Jurídica reconhecida, é o único órgão representativo da cultura no município reconhecido pelo órgão público. Perfeito. Porque o que eu penso? Em havendo uma organização jurídica redonda, transparente, etc., nada impede o ilustre edil, o ilustre vereador, de destinar uma emenda, né? 10 mil reais que sejam, já ajuda a pagar a conta de luz, de água e PTU, né? Etc. Você sabe, João, sabe que nós tínhamos umas cadeiras antigamente, eram da prefeitura e continuam sendo. E, de vez em quando, um acadêmico escorregava lá no pé da cadeira, o outro aqui e tal, e tinha incidentes dessa natureza. Aí, um vereador da comarca, que eu não sei se eu posso declinar nome de político. Claro, fica à vontade. Então, é o Edmilson Souza Santos. Ele conseguiu uma verba para a academia quando era secretário de Cultura e na gestão do ilustre Clóvis Domingues, na presidência da academia, e o dinheiro que, auferido naquela época, deu para trocar por umas cadeiras bonitas que ostentam lá o status de academia brasileira. Só não tem os brasões, né? Mas as cadeiras bonitas estão lá enfeitando o nosso ambiente. Que bom. Agora, precisaria que outros se interessassem, né? Mas perfeito, perfeito. Muito bem, muito bem. Nós estamos caminhando para o final da nossa live, não vamos abusar do tempo e nem dos nossos amigos que nos acompanham. Quero dizer que nós vamos transcrever parte desse conteúdo
para o site do sindicato, que é bastante acessado, para também o Facebook. Nós já publicamos o card no Facebook, Instagram, etc., etc., e na medida do possível, reproduzir a parte do que aqui foi dito para que as pessoas tenham conhecimento, sobretudo o metalúrgico e a metalúrgica. Eu gosto muito de livros e leio todos os dias. Ela gasta uma parte boa da minha renda, que não é grande coisa, em livros, né? Porque eu já vivi o suficiente para saber que o conhecimento está em todos os lugares, mas o conhecimento organizado, o conhecimento sistematizado, o conhecimento que faz pontes e que estabelece ligações com as coisas sérias do mundo, esse conhecimento está nos livros. Não importa se é um livro católico, judaico, islâmico, da Umbanda, do Palmeiras, do São Paulo, do Corinthians, do escritor de esquerda, de direita, do liberal, do escritor regionalista, do escritor universalista, não importa. O conhecimento está no livro. Aliás, perguntaram ao Bill Gates, certa vez, como é que ele tratava a questão dos filhos dele com os livros e a internet. Ele diz, eles podem usar celular, internet, a hora que eles quiserem, desde que eles me provem que tenham lido os clássicos. Tá vendo? O pai do computador moderno disse o seguinte, tudo bem, computador vai ganhar dinheiro para caramba, mas leia os clássicos, lê Machado de Adepto de Assis, livros. né? Lê Machado de Assis, lê Guimarães Rosa. Aliás, eu estava lendo Guimarães Rosa ontem à noite, o Tutameia, né, que é um livro de contos pequenos dele, porque eu estava procurando o conto A Terceira Margem do Rio, que não está naquele livro. Eu acho que está no Primeiras Histórias, mas eu não me lembro agora de cabeça, eu não sou um guimarãesista especializado, né? Eu conheço um pouco do Guimarães Rosa, né? E então é isso. Leio aqui o Nelson Rodrigues, né? Isso, ó, excelente. O Óbvio Ululante. Excelente Guarulhos, livro. Guarulhos tem um teatro chamado Nelson Rodrigues. É isso, lá perto da academia. Lago dos Patos, lá, já passei É, por. lá, do nosso vizinho. Pois é. Nosso E, vizinho. então, doutor Mauro, eu quero agradecer muitíssimo a sua gentileza, seu cavalheirismo em nos atender, a sua boa vontade em enfrentar esses perrengues da internet, que vive pregando peças. Atribulando a nossa vida. A internet é um conto vigário, né? Você paga cada vez mais caro e eles te oferecem um terço daquilo que eles cobram, né? É Aí verdade. deu um trovão lá em São Miguel Paulista, cai a Repercute rede em Guarulhos. em Guarulhos, é um absurdo, né? É inadmissível, simplesmente isso. Mas, sim, nós vamos resolver isso com o tempo, como tudo na vida. É isso, João. Eu agradeço. Seu contato, por fim, um contato seu, o senhor tem um e-mail, um WhatsApp? Temos tudo. Nós temos o nosso site da Academia Guarulhense de Letras, que tem Sim, toda a história da academia, muito importante. tá. Mas eu queria fazer um convite para o meu nobre jornalista, para que todas as últimas quartas-feiras dos meses, nós nos reunimos na sede às 14 horas. Tô joia. Última quarta-feira de cada mês, nós nos reunimos lá, e eu te faço o convite para que, numa dessas quarta-feiras que você não esteja muito atarefado, que eu acho que é meio difícil, encontre aí uma meia hora para tomar um café com a gente lá e sentar e conhecer a sede e falar bonito, como você falou comigo aqui lá, umas 2, 3 horas falando lá. Será uma alegria, muito obrigado pelo convite. Caso vá, irei acompanhar de um diretor do sindicato para que a gente aproxime também as duas instituições, Constituição Sindical Mundo do Trabalho, Constituição Intelectual e de Cultura, Academia Guarulhense de Letras, porque a sociedade será mais forte, mais organizada e mais civilizada na medida em que as instituições dialoguem, se conheçam, se encontrem naquilo que tem de convergência e respeitem aquilo que há de divergência, porque é assim que caminha
que a história caminha para frente. Muito Perfeitamente. obrigado, doutor Mauro Obrigado eu. Oliveira, e até uma próxima oportunidade. Até uma boa próxima. Felicidades, viu? Tudo de bom. Muito Obrigado. 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 Até quinta-feira que vem, com uma nova live dos Sindicatos Metalúrgicos de Guarulhos e região. Forte abraço a todas e a todos. A todos. Tá certo. Um abraço, João. Obrigado.